Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, iniciando mais uma vez o nosso Evangelho semanal, Evangelho que vai ao ar todas as quartas-feiras pelo YouTube e pelo site da Fraternal, às 20 horas. Gostaria muito de agradecer a todos que nesse instante estão ligados conosco, que através dessa conexão que iniciamos agora, possamos compreender os ensinamentos que nos serão passados através do texto de hoje. Texto que eu antecipo já para vocês, para que vocês possam ir abrindo o seu Evangelho. Será o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Serão o poder da fé, itens 1 e 2. Para aqueles que nos acompanham pelo YouTube, o texto do Evangelho está logo abaixo, então vocês podem acompanhar por ali também. A Fraternal está em todas as mídias sociais e a gente sempre reitera o pedido para que vocês possam nos ajudar nesta divulgação do trabalho que não é o trabalho da Fraternal, é o trabalho que vem dos nossos mensageiros espirituais, esses queridos amigos, queridos irmãos, benfeitores do nosso Mestre Jesus. Que vocês possam ali curtir e aquilo que, através das matérias, dos textos, ouvindo a rádio vai ao ar 24 horas por dia. Então ali você encontra mensagens, você encontra os nossos programas no decorrer de toda a programação. Além das mensagens, são sempre mensagens edificantes, músicas com conteúdo. Então, através da rádio, a gente procura manter uma conexão de paz, de calma, para que a gente possa suportar essa turbulência que todos nós vivemos. Então, é um meio pelo qual a gente consegue, mediante tantas más notícias, esse momento tão conturbado, a gente conseguir escutar alguma coisa diferente para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós temos todo o Evangelho, o nosso livro, que ele fica sempre sobre a mesa, o qual nós recebemos o nome das pessoas para que sejam feitas as vibrações para aqueles que nos são solicitados através da rede social. Então, caso você tenha algum ente, algum amigo, alguém, um parente, aquele que você que esteja necessitando de uma vibração, de um auxílio, de uma energia positiva, de um bálsamo, então nos mande o nome, ele será colocado nesse livro, e durante as vibrações que nós faremos ao término do Evangelho, com certeza serão levados até essas pessoas. Mas a gente sempre gosta de salientar que é impreterível que você também esteja vibrando junto, porque é com a sua conexão, é com você mentalizando essa pessoa que fica mais fácil para que ele receba a vibração que lhe será passada. Ok? Então, repetindo apenas que será capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, o poder da fé, itens 1 e 2. Meu nome é Ricardo, eu conduzo o Evangelho hoje. Estou aqui com meus amigos William. Olá. E a Kátia. Olá. E aí eu peço então para que o William nos faça a prece inicial para iniciarmos o Evangelho. Meus queridos amigos e amigas, vamos acalmar nosso coração nesse momento tão bonito da semana. É um momento de reflexão e principalmente um momento de aprendizado, onde nós normalmente discutimos o Evangelho de Cristo com a intenção de levar até vocês, a todos aqueles que nos acompanham,
uma palavra de carinho, de paz, de esperança e de amor. E com a ajuda do nosso mestre e dos nossos amigos, benfeitores espirituais, faremos agora a oração que ele nos ensinou para iniciar o Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à leitura, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo para cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 27, versículos de 14 a 19. Tem 2. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. A fé, na realidade, é aquilo que, a princípio, nos liga com o plano maior. Então, se nós não acreditamos em algo que nós não conseguimos enxergar, isso é em virtude da fé que temos. Nós acreditamos que há algo superior a nós. Então, nós temos fé de que há algo que está para nos ajudar. O que o texto nos passa é que nós temos que ter a fé em nós mesmos também. Acreditar, ter a fé de que sim, quando a gente pede, o plano nos auxilia, nos ampara, nos atende. Quando nós rogamos a Jesus uma proteção, uma cura, então a gente sempre acha que isso virá do Mestre. Isso vem, sim, vindo Jesus, vem do plano.
Mas o que o texto nos coloca é que nós temos que ter fé também em nós mesmos. E como ele coloca, que se nós tivermos a verdadeira fé, nós conseguimos transpor as maiores dificuldades pelas quais nós passamos normalmente. A única coisa é que a fé, ela tem que ser paciente, ela tem que ser calma, ela tem que ser perseverante. E nem sempre nós temos a paciência, nem sempre nós temos a calma e nem sempre nós somos perseverantes. E isso que muitas vezes nos estaciona em determinadas situações. Se nós acreditamos que existe algo sim, que existe um plano maior, e se nós acreditamos que nós estamos aqui, não só para sofrer, ou melhor, não para sofrer, mas para nos transformarmos em seres melhores, que buscamos a nossa felicidade verdadeira, então nós temos que ter fé. Fé que tudo dependerá da gente, dependerá do quanto que nós estamos realmente empenhados em mudar. Jesus ele é muito claro na questão de que nós precisamos acreditar acima de tudo. Da mesma forma que nós acreditamos quando a gente entra, quando temos um projeto, alguma coisa, e a gente acha que, nossa, isso aqui vai dar certo, e nós empenhamos toda aquela nossa energia para que aquilo dê certo, e muitas vezes dá certo sim, se nós não vacilarmos, se nós formos perseverantes, se nós tivermos a calma para deixar as coisas acontecerem no seu tempo, assim é a nossa vida. Assim são as barreiras que temos que transpor. Nós temos, sim, que ter calma. Nós temos que acreditar que tudo passa e que tudo realmente passará. Aí eu abro para vocês. Acho que é interessante a gente pensar no que é a fé, né? O primordial, o que é a fé? A fé é acreditar sem ver. A fé é confiar, né? E tudo isso que o Ricardo muito bem colocou, né? Da perseverança, né? De ter a fé em nós mesmos e a fé em Deus, né? Então, confiar, né? E aí vem o título, Poder da Fé. A fé robusta, que num dos parágrafos fala que a fé robusta, ela confere a perseverança, se agrega a perseverança e a energia, e disso tudo vem os recursos necessários para que a pessoa tenha vitória sobre os obstáculos, né? Aí no texto do Evangelho de Mateus, ele fala homens de pouca fé, né? Jesus fala homens de pouca fé e faz a famosa analogia de que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é algo ínfimo, né? Muito pequenininho, direis a esse monte, passa daqui para acolá, né? Mas o que ele quis dizer, né? Jesus sempre usa as figuras, né? Nas palavras dele. Que o que é o monte? O monte é a dificuldade, né? Então, as dificuldades, se eu tiver fé, uma fé robusta, uma fé consistente, essa minha fé vai ter o poder de superar as dificuldades. Sim. E é aquilo que a gente tem que fortalecer dia a dia, né? Dia a dia a gente tem que estar fortalecendo essa fé. Porque o que a gente vê, muitas vezes, é que as pessoas têm a fé, como eles dizem, a pouca fé, né? Que diz que confia, né? Segue aí uma religião, uma religiosidade, reza, vai a cultos, mas na hora em que aparece a dificuldade e que ele não consegue superar a dificuldade como gostaria, a fé dessa pessoa já é colocada à prova e muitas vezes cai por terra, porque não era uma fé consistente, né? Então, eu acho que assim, a fé a gente tem que ter primeiramente ela como firme em nosso Pai maior, em Deus, ter a fé, a certeza de que as providências
do Pai, a providência divina está sempre agindo em nossas vidas, mas não ter uma fé inerte, parada. Nós temos que ir fazendo a nossa parte no avançar da nossa jornada, dos nossos dias, né? E aí vem também a fé em nós mesmos. Eu acho que a associação da fé em Deus, firme e robusta, a nossa fé em nós mesmos, nas nossas capacidades, é algo imbatível. É algo imbatível. Se a gente associar a fé dessa maneira, eu acho que a gente não vai ter obstáculo que a gente não consiga superar. Desde, claro, que a gente aceite o que nos vem como resposta. Então, é o meu comentário sobre o poder da fé. Vocês já conseguiram, acho que, explanar bastante. Eu vou só tentar acrescentar o meu estudo de hoje aqui. Prometo, não vou me alongar, mas vou fazer uma leitura rápida de Mateus, capítulo 8, de 5 a 10. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vemos nessa passagem bíblica o Cristo admirado com a fé manifestada pelo centurião de Cafarnaum, o qual demonstrou que não precisava ver para crer. Tendo este raciocinado logicamente a respeito da situação e também daquilo que lhe acontecia, sabedor que era do imenso poder de que o mestre era possuidor, pediu ao divino Nazareno que curasse o seu criado, que se encontrava distante daquele lugar. Então veja bem, é um exemplo daquilo que vocês colocaram, né? A gente está falando, por exemplo, de um general romano, né, gentil, que teve mais fé, apresentou mais fé do que os próprios discípulos naquele determinado momento. Então é bem isso, eu acredito assim, que a fé é o bálsamo da alma, né? É o nosso combustível para a nossa vida. E é o energético do amanhã. Porque a gente precisa, como você colocou, eu colocou a descrição para a fé, né? Que do grego é acreditar, do latim é confiar e do hebraico é fidelizar. Então, assim, a gente precisa acreditar, confiar e ser fiel. E aí entra aquilo que você colocou. A gente precisa primeiro acreditar em nós mesmos. Se nós somos filhos do Criador, somos crias de Deus, a gente é munido de inteligência. Isso é evidente. Então, só que a gente precisa, como você colocou, saber exercitar a fé. A fé, ela precisa ser raciocinada. A fé é raciocinada. Né? E a gente tem condição para isso. A gente tem a inteligência suficiente para isso. Saber interpretar os momentos da nossa vida, né? Acreditar naquilo que realmente é verdadeiro e conseguir superar as nossas dificuldades, né? Tirar nossas montanhas da frente. Não é verdade? Com certeza. Né? É por aí. Então, amigos, tudo é um exercício, né? A nossa vida, ela é feita de nós nos exercitarmos, de nós buscarmos, como o William colocou, como a Kátia fez as colocações também. Nós temos que trabalhar. Mas o trabalho, quando se fala em trabalho, nós não estamos falando no trabalho laboral, nós temos que trabalhar nós mesmos, nós temos que trabalhar dentro de nós. Trabalhar a nossa fé é passar a acreditar. E aqui como foi colocado, acreditar naquilo que nós não enxergamos. Né? Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Sim. Então, acreditar naquilo que a gente... E olha que muitas vezes a gente vê muitas coisas e a gente tem a certeza de que é aquilo e não é. Né? Então, a fé é bem isso. É esse trabalho que nós temos que fazer na nossa consciência, olhar para dentro de nós
E quando nós olhamos para dentro de nós, nós nos elevamos ao Pai, nós nos elevamos a Jesus, à espiritualidade. Nós sentimos a presença dos nossos amigos, dos nossos anjos protetores ao nosso lado. Acreditar nisso. Então, vamos praticar a fé. Vamos buscar na fé a nossa energia, como o William colocou, o nosso combustível para poder seguir. Mas seguir em frente de uma maneira sempre buscando o melhor, sempre acreditando que o melhor está por vir. E sempre acreditando que esse momento difícil, ele está por acabar. Vamos exercitar isso. Vamos pedir então para a Kátia faça nossas vibrações. Ok. Então vamos, diante do texto lido, diante das palavras aqui colocadas, vamos elevar nossos pensamentos aos nossos benfeitores, aqueles que nos acompanham nessa jornada, nos auxiliando de todas as maneiras que conseguem, nos intuindo, nos acalmando, abrandando os nossos pensamentos e principalmente levar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Mãe Maria Santíssima, que sempre está nos protegendo, e pedir a eles toda a energia, todo o poder que a nossa fé pode criar para as nossas vidas. Que nós possamos alimentar a nossa fé nas coisas boas que temos, não olharmos somente as coisas que não temos, e sim olharmos e agradecermos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que já recebemos pela graça divina. Com essa gratidão, alimentar a fé no Deus, na centelha divina que habita em nós, que tudo providencia em nossas vidas, que tudo auxilia no sentido de nos fazer bem, de fazer o melhor para as nossas vidas. Vamos confiar sem ver de que o melhor está por acontecer em nossa jornada, com o auxílio do Pai, com o auxílio dos nossos benfeitores, que somente querem o nosso bem. E que essa certeza, esse bom sentimento vindo dessa certeza, possa aqui ser colhido pelos benfeitores do Evangelho, colhido e levado aos que estiverem em necessidade, especialmente aos nossos amigos que nos deixaram nomes e que estão no nosso livro sobre a mesa, juntamente com os amigos que nos acompanham virtualmente pelo vídeo, que a boa vibração, a vibração de amor, de carinho, de fé, se transforme num poderoso medicamento que vai ser recebido por todos e vai lhe dar as forças e o bálsamo necessário em qualquer que seja o momento que esteja atravessando, de dificuldade com saúde, dificuldade de relacionamentos, dificuldade com as pessoas. Que a boa vibração aqui colhida tenha esse poder juntamente com a fé que temos nelas. E que assim seja para uma semana de paz, de equilíbrio e, sobretudo, de amor ao próximo, na certeza de que nosso Pai é o único, é o Pai de todos e que nos quer ver sempre agindo como irmãos, com fraternidade e com caridade. Que assim seja. Graças a Deus. Então agradecemos mais uma vez a presença de todos, que todos possam ter uma semana produtiva, uma semana iluminada. Fiquem todos na paz de Deus. Até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.